O dia que meu marido chegou em casa com uma GP trans, me obrigou a ter relação com eles e eu acabei engravidando. Com 16 anos de idade, eu me envolvi com um homem de 21 anos e na época ele era primo de um amigo meu. E toda vez que eu ia na casa desse meu amigo, esse primo dele tava lá, até que a gente começou a se envolver. Só que quando os meus pais descobriram que a gente estava ficando, os meus pais eles não aceitaram por conta da idade, era uma diferença boa de idade. E meu pai também não tinha ido muito com a cara dele. Só que na época eu não tava nem aí pro meu pai, então eu continuei ficando com esse menino escondido. E no dia do meu aniversário de 17 anos, eu cheguei nos meus pais, eu falei pros meus pais que eles querendo ou não, eu ia namorar com essa pessoa, porque eu estava gostando muito dessa pessoa, e que na verdade eu já estava, namorando, e que eu só estava avisando eles. E depois desse dia, todo santo dia eu brigava com meu pai, a gente discutia muito, porque ele não aceitava, eu também não abaixava a cabeça, porque pra mim eu tava certa. E por conta dessas brigas com meu pai, quando eu completei 18 anos de idade, eu fui embora da casa dos meus pais, e eu fui morar com esse meu namorado, e foi aí que meu pesadelo começou. Quando eu fui morar com ele, ele mostrou um outro lado dele. Na verdade, ele sempre foi ciumento, só que depois que eu fui morar com ele ficou muito mais, mas assim, muito mais ciumento do que ele já era, controlador, extremamente mulherengo. Ele dava em cima de mulheres assim na minha frente, ele mexia com outras mulheres na minha frente. Só que na minha cabeça, eu ia conseguir mudar ele ainda. Até que o tempo foi passando e nesse tempo, eu descobri várias traições da parte dele, só que eu não conseguia terminar com ele. Por gostar muito dele, eu não conseguia terminar, então eu perdoava e seguia a vida. Até que eu comecei a descobrir traição dele, não só com mulher, mas com homem também. E não bastando isso, ele começou a beber todos os dias, ele chegava em casa todo santo dia bêbado, ele saía do trabalho, ia beber e só depois ele vinha embora pra casa, chegava bêbado em casa. E com isso, eu comecei a orar pedindo pra Deus mudar ele, porque na verdade eu não queria terminar, não passava pela minha cabeça terminar. Então o que eu fazia? Eu orava, porque pra mim Deus ia mudar o meu marido. Até que uma certa vez eu estava em casa, já era noite, eu estava sozinha. Nisso chega o meu marido falando que ele tinha uma surpresa pra mim. E quando eu fui olhar pra ver o que era essa surpresa, eu dei de cara com uma GP trans. Nisso, meu marido olhou pra mim e ele disse que ele estava afim de ter uma experiência nova com nós duas. Eu sei que na hora eu implorava pra ele, eu pedia pra ele não fazer aquilo comigo, porque eu não queria fazer aquilo. Mas é claro que ele não tava nem aí, porque eu queria. E ali ele falou que eu ia fazer sim e pronto, afinal ele era meu marido, ele queria realizar esse fetiche e eu tinha que realizar esse fetiche dele. E ali na hora, eu me vi sem saída, eu me vi com medo, e eu acabei tendo relação com eles. E depois daquele dia, eu nunca mais fui a mesma. Eu chorava dia e noite, com nojo de mim, eu tinha nojo de mim. Aquelas cenas, aquelas lembranças não saíam da minha mente, aquilo me torturava. Toda vez que eu fechava o olho pra dormir, eu sonhava com aquilo, eu acordava, eu pensava naquilo. Até que se passaram 2 meses e eu descobri que eu estava grávida. Parte 2. E depois do choque de descobrir que eu estava grávida, porque eu não queria engravidar naquele momento, quando eu fui contar pro meu marido que eu estava grávida, ele me pediu o DNA. Eu sei que eu passei os 9 meses da minha vida sofrendo demais. Todo santo dia ele me humilhava. Foi a pior fase da minha vida, foi na minha gravidez. Até que o tempo passou, meu filho nasceu e nós fomos realizar o exame de DNA que ele tinha pedido. E quando saiu o resultado, adivinhem quem era o pai do meu filho? A GP trans. E quando meu marido viu o resultado, que ele viu que o filho não era dele, ali ele já começou a me xingar, falando que eu não valia nada, que eu era uma vagabunda. Nisso ele foi pra casa, arrumou todas as coisas dele, foi embora de casa e me deixou sozinha. Foi embora assim, sem nem olhar pra trás. Ou seja, ele acabou com a minha vida e ainda me culpou. E quando ele foi embora, que ele me deixou ali sozinha, que eu vi que eu realmente estava sozinha, começou a cair a ficha de tudo que eu tava vivendo na minha vida, por toda a situação que eu tava passando, e ali eu vi realmente aonde eu tinha entrado, o que eu tinha feito com a minha vida. Nisso eu engoli o meu orgulho, fui até a casa dos meus pais, conversei com os meus pais, contei pros meus pais tudo o que estava acontecendo comigo, o que tinha acontecido comigo, pedi perdão pra eles e eu pedi pra voltar pra casa. E desde então, quem tá me ajudando até hoje, quem tá do meu lado pra tudo, desde quando aconteceu, desde lá do início, até hoje, são os meus pais. E atualmente meu filho tá com 10 anos de idade. Pense num menino lindo, gente, lindo, educado, muito inteligente. As notas dele na escola é só 10. Ele é a paixão dos meus pais. Meus pais são assim completamente apaixonados por ele e ele também pelos meus pais. Faz 3 anos que eu estou casada novamente, só que dessa vez com uma pessoa certa, uma pessoa de caráter, uma pessoa digna, uma pessoa maravilhosa, me ama, me respeita, ama meu filho, ama meus pais. E o melhor de tudo é que os meus pais também amam ele demais, aprovaram ele. Eu nunca vou conseguir esquecer do meu passado, isso jamais. Só que toda vez que eu lembrar dele, que eu olhar lá pra trás, vai ser pra nunca mais errar, não assim. Até porque o maior arrependimento da minha vida foi não ter ouvido os meus pais. Sobre meu ex-marido, faz 5 anos que ele faleceu de overdose. E sobre a GP trans, eu nunca fui atrás, nem quando eu descobri a gravidez, nem quando saiu o resultado do DNA, nunca fui atrás.
Não pretendo nunca contar pro meu filho sobre isso, jamais, jamais. Eu prefiro mentir. Posso estar errada? Posso estar errada. Só que eu prefiro mentir e eu falo pro meu filho que o pai dele faleceu quando ele era bebê. Afinal, nem faz diferença, até porque o pai do meu filho é o meu pai, quem criou, quem amou, quem cuidou, e vai ser pra sempre ele. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Uma vez eu quase fiz a minha mãe presa, tamanha confusão que eu arrumei lá no meu bairro, e eu tenho certeza que aquela vizinha, ela só não me deu uma peia porque eu era criança, senão quem ia presa era ela, mas deu até polícia na época. Eu lembro que quando eu era novinha, gente, eu era o cão. Nossa, nem o capiroto chegava perto da criança que eu era. E aí eu tinha um vizinho que era janela com o meu quarto, mas também muita falta de responsabilidade dos vizinhos fazer esse tipo de coisa com a janela aberta, sabendo que tinha vizinho que tinha criança e que era encapetada, que no caso era eu. Pois bem, estava eu em casa. Sabe quando a sua mãe vai trabalhar e te tranca dentro de casa depois da escola pra você não fugir? Então, eu era esse tipo de criança. Aí eu tava lá, entediada, sem fazer nada, não sei o que, abri a janela do meu quarto e me coisei lá pra poder ficar olhando pra dentro da casa da vizinha. Só que do outro lado, né, que era a janela da vizinha, aquelas casas que era tudo igual, era o quarto da vizinha. A vizinha tava fazendo o quê? Furenfando ali no bem bom. Não prestou atenção que eu tava na janela. Eu, criança, não sabia o que era aquilo. Fiquei olhando assim, achei diferente e fiquei acompanhando, né? Só que eles estavam fazendo, gente, de um jeito muito diferente. Por quê? Na verdade, era a vizinha que tava furenfando o vizinho. A vizinha tava com um negócio amarrado na cintura e ela furenfava o vizinho, se é que vocês me entendem. Só que eu era uma criança, eu não sabia o que era aquilo, o que era certo, o que era errado. Então eu achei diferente, mas eu não tinha noção. Então na minha cabeça aquilo ali era normal. E aí eu fiquei olhando, não sei o que, não existia celular pra gravar nem nada do tipo, graças a Deus não. O problema ia ser maior ainda. Mas existia criança fofoqueira. Pois bem, vi aquilo, não falei nada, fiquei olhando, fiquei o tempo todo olhando, a vizinha nem viu e tal. Tá bom. Passou os dias, eu vi de novo, fui vendo assim várias vezes, comecei a contar pra todo mundo no bairro onde eu morava. Gente, eu fiz uma fofocalhada, coitada da minha mãe, CLT, trabalhando dia e noite pra sustentar eu e meus irmãos e eu fazendo fofoca. Contei pra todo mundo. Eu não podia ver uma oportunidade de contar, que eu contava. Contei na igreja, contei no mercadinho, contei na esquina, contei pra todo mundo que eu via, eu contava. Que a vizinha furenfava com o marido e que eu via, e que eles furenfavam de uma forma diferente e contava na minha cabeça. Por quê? A primeira vez que eu contei como se fosse uma coisa normal. Mas aí, como eu contei pra gente adulta ficou, nossa, que diferente. E falando pra mim, não fala isso, que não sei o que, isso é feio. E aí eu entendi que aquilo ali não era o jeito convencional do que eles estavam fazendo. Eu sabia que eles estavam furenfando, mas eu não sabia muito bem o que fazer quando eu era uma criança. Beleza. Comecei a contar pra todo mundo, gente. Mas eu contei pra todo mundo, fiz uma fofocaiada, o bairro todo começou a comentar, todo mundo começou a comentar sobre, virou aquela confusão. Eu sei que a vizinha foi lá na porta de casa. Belo dia estava eu vivendo a minha vida de criança, tentada com o cão. Quando eu escuto a vizinha gritando meu nome, gritando o nome da minha mãe, batendo pau. Tô de casa, sai pra fora, que não sei o que. E eu, gente, o que tá acontecendo? Minha mãe saiu pra fora, né, pra poder ver que escândalo era aquele. Era de noite, uma sexta-feira à noite. E aí a vizinha começou a reclamar com a minha mãe, botou a boca no trombone. Eu tava lá em pé, que a minha mãe me chamou quando entendeu que era comigo. Eu fiquei lá olhando pra cara da vizinha, assim, desesperada. E aí ela contando pra minha mãe, que eu tava contando pra todo mundo que eu via ela furenfando e como que ela furenfava, que ela tava furenfando o marido dela, que não sei o que tava todo mundo sabendo, que tava todo mundo comentando que o marido dela era um homem muito sério, muito, né, bruto ali, que ninguém sabia daquilo, que eu tinha contado pra meio mundo, e a minha mãe horrorizada, falando que não tava sabendo de nada. A vizinha, gente, ela quase que se mordia todinha pra poder não avançar em mim, que eu era uma criança, né, mas olha, foi uma confusão. Aí o marido da vizinha começou a vir e começaram a discutir com a minha mãe, os vizinhos tudo vendo. Só que aí, quando a minha mãe viu que ela tava querendo avançar em mim, entre aspas, né, se segurando pra isso, a minha mãe ficou revoltada, porque querendo ou não, eu era só uma criança. E aí a minha mãe foi e falou, não, mas peraí, ela é uma criança, tudo bem, você tá funefando com a janela aberta, o que tá acontecendo? Também você não vai querer bater na minha filha? Virou aquela confusão, minha mãe começou a avançar nela também, e o vizinho tentando acalmar todo mundo, e avança daqui, grita dali, e eu fui... Eu sei que chamaram a polícia. Foi uma confusão naquela noite, mas no fim a polícia conseguiu resolver, ninguém bateu em ninguém, cada um foi pra sua casa e tal. Alguém bateu em alguém, né? Porque minha mãe me deu-lhe uma coça que eu apanhei, que eu fui dormir de lombo quente. Mas eu vou falar pra vocês, olha, eu fiz o... Enfim, criança. Meu marido tinha uma amante, e eu tenho certeza que ela armou pra me conhecer, pra poder
poder me contar que ela era amante dele. Eu não sei se ela achou que eu não ia perceber, ou se ele, porque pra mim ele foi um jumento, convenhamos, se ele achou que eu não ia perceber, porque foi assim, vou contar pra vocês. Meu marido, ele trabalhava em outra cidade, né? Eu morava numa cidade, ele trabalhava em outra cidade. Então, assim, eu sempre fui muito tranquila, confiava no meu juju. O erro da mulher é sempre confiar no macho. E aí, olha o que aconteceu. Eu tava mandando fazer um vestido que eu ia pra festa de uma amiga minha. Só que era uma festa que o vestido era bem específico, sabe? Então eu tava com uma certa dificuldade e tal, tive que mandar fazer. Acabou que ela me indicou uma costureira nessa outra cidade. E foi aí, amor, que eu peguei a minha galha. Porque até então eu não desconfiava de nada. Beleza, um belo dia eu resolvendo tudo com a mulher por WhatsApp e tal. Fui lá fazer diversas, como é que fala? Provar o vestido, apertar, fazer isso, fazer aquilo. Até aí tava tudo certo, tava tudo ótimo. E aí quando eu fui pra poder buscar o vestido, calhou, porque Jesus é com corno, de ser num dia que o meu marido tava trabalhando. Porque o meu marido, ele folgava dia sim, dia não. E aí eu falei pra ele, falei, amor, eu tenho que pegar o vestido lá na costureira tal dia. Que tal a gente... eu ir quando você estiver perto de sair do trabalho, e aí a gente come alguma coisinha, faz alguma coisinha, eu já venho embora com você, já evita de eu ter que pegar a condução, não sei o que e tal, porque ele tinha carro. Ele falou, beleza, eu não tinha carro porque eu não sabia dirigir. Ele falou assim, não, beleza, acho ótimo, também já queria te levar num restaurante que tem lá, que eu não sei o que e tal. Fui e falei, beleza, eu achei um pouquinho estranho, porque ele topou muito rápido, sabe? Achei um pouco estranho, geralmente ele tava naquela fase que tudo que ele ia fazer pra mim, ele reclamava, então ele tava nessa fase, mas beleza. Combinamos, era uma sexta-feira, ele falou que tinha um barzinho, um restaurante lá perto do trabalho dele, que era muito bom, que ele almoçava lá direto, às vezes quando ele ficava com os amigos dele tomando uma cerveja, era lá, que não sei o que, ele queria que eu conhecesse. Foi lá mesmo que ele conheceu a abençoada da querida. E aí eu me arrumei, né? Passei lá na costureira, peguei o que eu precisava, que era o vestido, e mandei mensagem pra ele. Falei, amor, já tô acabando aqui, você já tá saindo e tal. Fui mais ou menos no horário, fui no time, amor, que ele ia sair. Ele falou assim, amor, já acabei. Eu falei, ótimo. Beleza, encontrei com ele, a gente colocou o meu vestido no carro, porque ficava próximo ali do estacionamento, e ele falou, vamos lá no restaurante. E eu até tentei, gente, olha... Era Deus querendo me mostrar, e eu ainda falei assim, ai, amor, eu tô tão cansada, sabe? Tem certeza que você quer ir nesse restaurante? Ele, não, amor, vamos e tal. Começou a insistir. Como eu falei pra vocês, ele não era muito insistir nem de me levar pra poder sair, nem de fazer as coisas pra mim sem reclamar. Eu tava estranhando tudo, assim, gente. Meu casamento já tava naquela fase da pindaíba, então. E aí ele me levou pra esse restaurante, né? E nós pedimos coisas pra poder comer, não sei o quê. Tá bom. Eu comecei a reparar que ele tava olhando muito em volta. E eu achei isso um pouquinho estranho, mas eu não falei nada. Achei que era coisa da minha cabeça, né? Pra não arrumar uma briga, que o que ele tava querendo me levar pra jantar, eu não falei nada. Aí daqui a pouco, passou um tempo. E assim, meu marido é aquele tipo de pessoa que vai no restaurante e eu pareço mãe dele. Tudo é o que tenho que pedir. Tipo assim, você vai querer beber o quê? Tal coisa. Você vai querer comer o quê? Tal coisa. Então, eu sabia o que tinha e o que não tinha sido pedido pra gente poder comer, né? E aí, do nada, vem uma garçonete muito bonitinha, andando, toda se desfilando, não sei o que. Chega o barulhinho do salto dela fazer tec, 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 tec. E colocou na frente dele, veio assim... Gente, sabe quando a pessoa olha pra você com um ar de sensualidade? Então, pegou, colocou assim o copo na frente dele, de uma bebida. Era um drink todo periquitado, todo chique, todo cheio de frufru. Só que aquele drink era o drink preferido do meu marido. Sabe aquele drink que toda vez que você vai num bar sempre tem dele? Então, tipo a Perol da vez, tipo essa coisa assim, bem assim específico. Ela pegou e colocou na frente dele. Só que, aí você pensa, pô, ele podia ir lá sempre pedir o mesmo drink, por isso ela já sabia, mas ele não pediu. Ele não pediu. Ela podia até saber que aquele ali era o drink dele preferido, porque ele tava lá. Sempre lá, mas ele não pediu aquilo ali. Eu tenho certeza porque era eu que tava pedindo. Então não tem como, eu tava na frente dele, eu não fui no banheiro, eu não levantei, eu saberia se ele tivesse pedido. Ele não falou, o de sempre, não sei o quê. E não era essa menina que tava atendendo a gente, era uma outra garçonete que tava atendendo a gente. Essa menina, ela veio unicamente pra poder deixar esse copo desse drink lá na mesa dele. Pegou, deixou o copo assim na mesa dele, olhou pra ele, riu, olhou pra mim dentro da minha cara e saiu, amor, se rebolando toda. Gente, da hora. Parece que assim minha ficha caiu, veio uma luz na minha cabeça, eu olhei bem pra cara dele assim e falei, você me trouxe aqui porque você tem uma amante e ela queria me conhecer?
Você achou que eu não ia observar? Você achou que eu não ia perceber? Amor, na hora ele ficou pálido. Eu não sei do que você tá falando, para de maluquice, que não sei o que. A gente começou a discutir muito ali. Na hora ele teimando comigo, me colocando de maluco, e começou a discutir e tal, não sei o que. Ele falou, vamos embora, eu vou pagar a conta e a gente vai embora. Ele pagou a conta. E aí a gente foi embora, fomos o caminho todo discutindo. Quando chegou em casa, assim que ele deu mole com o telefone, que ele falou, tô estressado, vou tomar banho. Ele foi tomar banho, eu peguei o telefone dele. Por quê? Ele achava que eu não sabia a senha, mas eu sabia a senha. Só que eu não olhava, porque eu confiava nele. Peguei o telefone dele, amor, ali eu vi tudo. Ela realmente estava arrumando uma confusão com ele, porque ela queria me conhecer, não sei por quê. E ele falou, olha, acabou que ela vai ter que buscar um vestido, não sei o que, então vou levar ela aí pra te conhecer, mas você disfarça. Tava os dois debochando de mim. Ela deixou lá esse drink de propósito, porque ela poderia me olhar de longe. Ela sabia que eu ia perceber, porque mulher saca essas coisas. Eu tenho certeza que ela tava arrumando essa confusão com ele, pedindo pra ele, porque ela queria me contar que eu estava traindo. Pois eu mandei um áudio. Ele estava traindo, né? Pois eu mandei um áudio pra ela. Falei, olha, querida, eu entendi o seu jogo, eu entendi o que você fez. Pode ficar, fique à vontade. É todo seu. Não ache você que você vai ganhar muita coisa com isso, porque sou eu que sustento esse duro. E fui, amor. E é isso, acabou o relacionamento. Quando ele saiu do banho, já tava, olhei seu telefone, fui prática. Olhei seu telefone, já tô sabendo de tudo, tô saindo, tá? Tô indo embora, um beijo, forte abraço. E fui embora, terminei o relacionamento. E é isso, gente, acabou. Quis me contar que eu era chifruda, muito obrigada. Achou que eu ia ficar triste, fui me livrar.